Já começo tossindo. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Filomena Carreira, canal Sem Fronteiras. Um canal que não tem fronteiras realmente para falar de tudo aquilo que seja ou se trabalhe a nível humanitário, ou pelo menos há a tentativa neste sentido. Costuma-se dizer, não é? Que nós somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós sonhamos, que nós lutamos, mas principalmente aquilo que nós projetamos. Eu bem que tento. Como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, mas eu sempre faço questão de repetir um pouquinho, porque mal ou bem sempre tem gente nova, gente que não me conhece, gente que está entrando agora e que pergunta quem é esta senhora, quem é esta moça, quem é esta rapariga, dependendo do país de onde venha. Eu sou humanitária há mais de 25 anos. E é sempre com imensa tristeza que ao ler notícias de Angola, Moçambique, países do meu continente, do meu país Angola, eu fico com o coração destroçado porque não bastasse os meus problemas pessoais e que, como todos vocês sabem, o momento não está fácil para mim. Eu acabei dando uma parada, né, naqueles que eu diariamente fico insistindo em querer ajudar. Isto envolve também contactos, isto envolve também todo um trabalho que vai desde marketing pessoal, marketing profissional, contactos dentro de Angola, contactos nos países em questão. Há muita coisa em jogo quando a gente quer ajudar uma pessoa, um grupo ou até desenvolver, fazer um trabalho humanitário. Quando você tem um problema pessoal, você acaba dando uma parada, você acaba dando um stand-by porque a tua cabeça não está ajudando, o teu momento não está colaborando. Além de tudo, existe uma outra coisa que a gente lá em Angola fala, uns têm bué de dinheiro, não é? Uns têm bué de cacife. A filozinha aqui não tem bué de cacife, bué de dinheiro. Está longe disso. Muito longe disso. E ao ler notícias desse tipo, que agora, no caso, hoje, é Angola, onde eu sempre enfatizo com um amor orgasmático a João Lourenço, não é verdade? Onde ele acabou de estar na Índia. E eu até noticiei ou fiz questão de pôr esta notícia, essa postagem no meu Facebook. Então, uns questionam, outros não questionam. Como é que o senhor teve coragem de aceitar, né? Porque houve ali um acordo entre o governo da Índia e, obviamente, o angolano. A Índia tem, óbvio, não sei se vocês conhecem, mas acredito que sim, também todo um lado muito forte a nível econômico, mas também tem um lado de pobreza assustadoramente grande. Tenho muitos amigos que já foram para a Índia e que falam, não repito a dose, porque assusta ver a pobreza da Índia. Portanto, é assim, eles têm uma economia, por um lado, forte, tem muito dinheiro rolando também no seu país, que a gente também não sabe direito, ou pelo menos eu não vou me alongar neste assunto, porque não estudei sobre o assunto, mas sei que tem. Mas parece que fazem as mesmas, desculpe o termo, cagadas, que em certos países de África, né? Porque em vez de cuidarem do povo deles, onde tem aquela pobreza astronômica, preferem emprestar 200 milhões de dólares. Não estamos falando em 200 mil dólares, estamos falando em 200 milhões de dólares. Angola. Como se Angola não fosse mestre a pedir empréstimos à China, a todos os países possíveis e com a maior cara de pau, nos seus aviõezinhos, com toda aquela gangue que eles organizam cada vez que eles saem para ir na morte do Papa, para ir na PQP visitar alguém. O senhor presidente não é o... Eu puxo os cabelos para não puxar outra coisa. O senhor presidente leva uma gangue, porque aquilo é uma gangue, de 40 pessoas, 30 pessoas. Eu acho que ele leva o corpo governamental inteiro para viajar com ele.
por medo, insegurança, já que não pode levar o exército. Não é verdade? Então, aí ele arrecada, com apoio da Índia, 200 milhões de dólares. Aí eu ouvi comentários do tipo, 200 milhões é pouco para o exército angolano. Vai pra merda! Para quem não sabe ou não conhece direito a história de Angola, vai pra merda! Porque o exército angolano está muito bem obrigado, não precisa mais ser ornamentado. E quem diga, ou quem viu a última, não é nem eleição, né? Foi quando ele foi reposto ao cargo de presidente, nem foi pela nação angolana, foi por toda a escumalha que o rodeava. O exército saiu às ruas, a polícia saiu às ruas. E se aquilo não é um exército muito bem incrementado, ainda mais para um país de África, como Angola, nós estamos mal. O que nós não temos realmente, e o que nós precisamos realmente, é de apoio em toda uma infraestrutura a nível nacional para a nação angolana, a nação esta que está morrendo dia a dia com um percentual elevadíssimo. E para isto, o escumalha maior da nação, que se chama João Lourenço, que até proíbe nas redes sociais a gente falar alguma coisa dele, porque senão vai ser presa. Vou te pegar onde tu estiver, vem! Não se preocupa com a fome. Não se preocupa com as crianças que diariamente estão morrendo. Um dos maiores casos é a desidratação das crianças, a fome, a desnutrição, já falei, né? Os problemas nos partos, a área da saúde, então nem se fala. Agora, não bastasse tudo isso, temos o caso da cólera que está assolando aquele país já há alguns meses. Eu acabo de ver uma notícia onde diz que Angola ultrapassa os 18, não é 8, é 18 mil casos. E o total de mortes eleva-se para 578. Angola ultrapassou esta segunda-feira a marca dos 18 mil casos de cólera e o total de mortes elevou-se para 578, com o registro de mais 2 óbitos em Benguela e no Kwanza Sul. Aí aparece uma imagem, obviamente, como eu já falei do caso Marburg, né, que eu estava na época em Angola, e o Marburg entrou ali na região do Uíge. Por sinal, eu estava indo para lá quando me avisaram e proibiram e disseram, pelo amor de Deus, você não vai para o Uíge, né? E eu não fui. Então aparece aqui uma barraca, aquelas campanhas e todo mundo, né, vestido com aquelas roupas, só não está com os macacões aqui. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram notificados 207 casos de cólera, sendo 64 em Benguela, 48 em Luanda, 28 no Kwanza Sul, 22 em Malange, 18 no Kwanza Norte, 16 no Namibe, 6 no Ícolo e Bengo, 2 em Cabinda e 1 em cada uma das províncias do Uíge e Cubango. Huila e Cubango. Receberam alta 223 pessoas e atualmente estão internadas 485 pessoas com cólera. Desde o início da epidemia foi reportado um total cumulativo de 18.174 casos e 578 óbitos. Segundo a OMS, o país vive um momento crítico, atravessando um cenário complexo de saúde pública, caracterizado por doenças endêmicas, doenças transmissíveis e não transmissíveis, doenças tropicais negligenciadas e um surto de cólera que já afetou 17 das 21 províncias. Aqui eu não concordo, né? A não ser que haja uma estatística muito forte, coisa que em Angola nunca houve essa preocupação, nem profissionalismo, para nada, de dizerem que as 21 províncias ainda não foram atingidas, né? Com falta de higiene, com falta de preparo em qualquer coisa, pense em qualquer coisa em Angola. Tirando os ricos, que ainda vão para outros países, porque tudo é outros países, o resto é pobreza.
E não é por mal, o povo não é que não gosta de tomar banho, não é que não gosta de higiene nas suas casinhas, é por falta de condições. Então aqui estão dando a notícia de 17 províncias atingidas. Duvido Deodó. Duvido Deodó. Eu acho que as 21 já foram atingidas, né? Por falta de tudo isso. Estão em curso medidas de resposta urgentes que incluíram o envio de equipes de resposta rápida, a formação do pessoal da saúde, a criação de centros de unidades de tratamento da cólera, o fornecimento de água potável. Olha, vocês que estão em Angola e que estão assistindo meu vídeo, fiquem de olho e me respondam, porque vocês sabem que eu sou uma crítica severa a João Lourenço. Porque até hoje, desde os 500 mil empregos, sabem aqueles 500 mil empregos? O infeliz não deu porra nenhuma ao nosso povo. Não deu. Eu não tenho, e eu vou ser bem sincera, com tudo que tem me acontecido ultimamente, aonde eu questiono Jesus Cristo, questiono, porque pobreza virou fábrica desses vagabundos que estão no poder. Então eu questiono Cristo, sim. Nós não temos que ter fábrica de vagabundos. Nós temos que ter governantes que saibam realmente governar, que estejam ou que estão no posto que estão, porque foram eleitos pela nação. Não foi o caso de João Lourenço, não foi o caso do Daniel Chapo em Moçambique, nem era o do antigo Filipe News, e assim por diante, como tantos países. Portanto, se existe um infeliz no governo que não foi eleito por nós, mais um motivo para a nação exigir dele, já que ele quis tanto subir no cadeirão, macaquinho, já mais um motivo para exigir dele tudo aquilo que ele tem que fazer no cargo dele pela nação e pelo povo. Existe uma Constituição. A Constituição não foi feita só para os de baixo cumprirem, para eles não virem com ameaça. Se você falar, vou te prender. Se você fizer, eu vou te fazer. Se você... Vai se catar, ô neguinho. A Constituição também é para aqueles que são, no fundo, funcionários públicos pagos por nós. Não é por Deus, não. Como o novo jornal tem vindo a alertar, os dados recolhidos em diversos estudos internacionais com incidência nos países menos desenvolvidos indicam que, em média, existem mais 4 doentes por cada um confirmado laboratorialmente. Que significa, é que nem eu, apareço lá no laboratório e é dado estatisticamente, ou pelo exame, né? Tá com cólera? Vem mais 4 a caminho. Deu para entender? Que significa eu vou proliferar a doença, mal ou bem, não há intenção, mas é o que acontece, para mais 4. Portanto, 1 prolifera para 4. E vem dizer que só está em 17 províncias. Ai, ué. A razão principal para esta disparidade é que as unidades de saúde nem sempre dispõem dos componentes básicos. Olha, não estão fazendo, desenvolvendo, para daqui, para dali, para daqui, para dali, não estão? Como é? Vocês acham que um texto, por mais jornalístico que seja, às vezes bem pago, mas será que isto engabela uma pessoa inteligente? Só se for muito otário que está do lado do MPLA. A razão principal para esta disparidade é que as unidades de saúde nem sempre dispõem dos componentes básicos para a testagem e porque muitos dos casos são assintomáticos. Embora estes portadores do vibrião colérico, agente responsável por esta doença, continuem a transmitir na comunidade em que estão inseridos. Óbvio, né? A água e alimentos infectados e mal higienizados são a principal causa na transmissão comunitária da cólera. Portanto, como é que há a notícia infeliz, e por isso eu digo que as estatísticas não comprovam porcaria nenhuma, não é? De que só está em 17 estados. Já está proliferado em Angola inteira, de ponta a ponta do Cunene a Luanda, do sul ao norte. Angola está com cólera. E começa por aí. O principal ponto é falta de higiene. Não é que o nosso povo seja porco, não é que o nosso povo goste de uma caatinga, como a gente diz em Angola. Não. Pelo contrário, se existe um povo que gosta de estar sempre arrumadinho, bonitinho, engravatadinho, todo enfeitadinho, é o povo angolano. É o meu povo. Quantas foram as vezes que eu vi pessoas do meu povo,
quando a gente marcava um encontro, eu dizia, ó, vou aparecer no teu bairro, tal dia, tal hora, para levar isto, um encontro. Eles se arrumavam todos. E eu, na minha inocência, quase estupidez no início, eu chegava naquele calor de 40 graus, eu chegava e via o cara lá todo bonitinho, os homens principalmente, né? Bonitinho, de camisa fechada, gravatinha, às vezes com um casaquinho em cima. Aquilo me fazia uma confusão. Eu dizia, cara, abraçava, brincava, claro que eu sentia um pouco o cheiro. Aí eu dizia, cara, você não tem calor não? Tá muito calor. Não, mãezinha, não tenho calor não. E quando me abraçavam, havia momentos que eu também achava engraçado, que eles me abraçavam sem abrir muito o braço. Tinha um dia eu brinquei, falei, porque era uma comunidade onde tinha muitos amputados, eu brinquei e falei, escuta, tá com problema nos braços? Não, mãezinha. Eu falei, que eu saiba, tu tem só nas pernas, né? Agora os braços não abrem por quê? E ele começou a rir, achou muito engraçada a minha brincadeira. Eu acho que foi a forma espontânea, sem maldade, com que eu falei. Acho que de repente poderia não ter falado. E falou, não, mãezinha, é que eu não abro os braços para não assustar a mãezinha, eu não saio correndo. Aí eu me liguei e eu comecei a rir. Falei, cara, por quê? Tu tá catingando? Porque se o problema é catingando, eu também tô. Ele começou a rir e falou, mãezinha, como é então? A menina tá cheirando a perfume. Eu falei, quer cheirar debaixo do meu braço? Quer cheirar debaixo do meu braço? Portanto, na hora eu mudei aquele quadro, ou tentei, né, mudar aquele quadro, porque ali eu percebi algo que até ali eu não tinha percebido. Portanto, eu vejo no povo de Angola, como eu acredito que em outros povos aconteça a mesma coisa, essa preocupação. Não é o povo que não quer tomar banho, não é o povo que não quer ter uma casinha arrumada, não é o povo que não quer ter um prato de comida, ou lavar suas frutas, a sua comida, não. É a falta de tudo o que um governo infeliz, corrupto, safado, ordinário não faz pelo povo. No entanto, quando o senhor João Lourenço viaja, ele leva a porra da comitiva inteira para viajar com ele. Acredito eu, baseado nesta notícia, que eu também li, que agora não trouxe para cá, que ele pediu 200 milhões à Índia para o exército. Diz que é para infraestruturar o exército angolano. Vai para as Caracas. Você não tem que infraestruturar aquele exército que nas tuas últimas eleições, onde tu mais uma vez subiste ao cadeirão, a gente viu desfilar na cidade de Luanda, canhões de guerra, tanques de guerra, navios de mar, e assim por diante. Tu fizeste questão de mostrar a Angola e ao mundo que nós temos um exército até poderoso. É para trocar a roupinha do pessoal? É para comprar mais uns tanquezinhos? Para quê? Angola está em guerra. Ou você está se preparando porque você tem o cu na reta e está com medo, ó, infeliz. Agora, já que pediu 200 milhões, lembra que o teu país tem cólera, lembra que o teu país está cheio de doenças, como doença do sono, o próprio paludismo, que maltratado vira uma malária, e malária mata, não é? E tantas outras doenças que matam a nossa população, que está num grau de carência tão grande, por não ter alimentos, por não ter comida, por ser um povo desnutrido, por ser um povo carente em todos os sentidos, áreas e linhas de pensamento, que você, ou qualquer ser humano, que não está habituado a Angola, não está habituado àquilo, ou às necessidades do nosso povo, não tem consciência. Basta ir ler, por favor, basta entrar no Google para ver, ou para conhecer o drama do povo de Angola. 200 milhões iam ajudar muito. No momento, temos o problema da cólera. Então, o senhor deveria pegar os seus 200 milhões de dólares e investir na área da saúde. Mas não com Silvia Lutucuta, que parece que é sua familiar, não é verdade? Pelo que eu andei lendo, pelo que eu fui informada. Porque aqui há uma escumalha que anda junto no roubo, no sequestro dos cofres públicos. E que metade de um dinheiro que entra no país vai para o bolso de vocês.
Há um superfaturamento em cima das obras, em cima de todo e qualquer trabalho. E vocês acham que vocês estão lidando com otários quando soltam esse tipo de informação de que estão fazendo, acontecendo e o diabo a quatro. Nós não precisamos de um exército mais equipado e estruturado. Porque mesmo que vocês comprem tanques de guerra, vocês comprem jipes, vocês comprem o raio que o parta, os homens que nós vemos nas ruas de Luanda, a polícia que nós vemos na rua de Luanda, está sempre bêbada, está sempre maltrapilha, está sempre tratando o povo com desigualdade. Porque vocês não investem naquilo que é o principal, a educação dessa turma toda, que se diz exército, para com o povo, para com a nação. Nação esta que ponderada e imponderadamente é que deixa o senhor no poder. Porque na hora em que a nação quiser se revoltar contra o senhor, não tem exército que dê conta de uma nação revoltada. E eu não estou aqui instigando ninguém a uma briga, eu estou dizendo uma realidade. E a realidade, senhor João Lourenço, senhor presidente, é que esse dinheiro deveria ser investido aqui, na cólera. Porque aquilo que dá a impressão é que o senhor paga bem também a mídia estrangeira para que soltem a notícia, como é o caso da ONU, né? Onde eu também tive um amigo que se dizia embaixador das Nações Unidas em Moçambique, e eu faço questão mesmo de criticar, eu faço questão. Sabe por que eu faço questão? Para quem não está entendendo, para quem vê meus vídeos e fala, realmente a Filomena agora de um tempo para cá está criticando muito o tal do senhor Donald. Tô. Sabem por quê, gente? Porque chega uma hora na vida que a gente fica cansada de sentir que as pessoas querem nos usar. Eu não sou uma pessoa qualquer. Eu posso ser uma pessoa humilde a falar, eu posso ser uma pessoa carinhosa a falar, mas eu sou uma pessoa pública. E é muito triste, não é porque eu seja uma pessoa pública, que eu baixo a minha crista para alguém. Mas é muito triste quando você vê embaixadores, cônsuls, ministros, toda esta turma chegar a você na maior cara de pau, porque é assim que é a realidade. Ai, Filozinha, eu vou te convidar para um cargo na minha ONG, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí você chega, quer conhecer bem o esquema das coisas, não é? Porque é aquilo, 2 olhos e mais o terceiro da testa. E aí depois de algum tempo estudando, você vê a malandragem que existe por trás de tudo isso. Como eu disse logo no início do vídeo, eu sou mais de 25 anos nisto. Ou então chega, como no passado, e bem no início, chegava cônsul, chegava ministro, posso dar o nome de alguns deles, Albino Malungo, João Kussumwa, quer que eu continue? Joana Lina e assim por diante. Olha, me mostra teu projeto. E quantas vezes eu fui avisada, afinal não mostra. E aquilo é uma faca de 2 legumes, sabe como é que é? Se você mostra, você sabe que você vai ser roubada. Se você não mostra, você fica mal vista perante esses caras. E você quer ficar no meio termo, porque você é humanitária, você não deseja o mal de ninguém, afinal de contas você quer ajudar o teu povo, mas também quer estar ali numa linha de simpatia e diplomacia com o governo do teu país, sem com isso ser PMPLA, ser camarada, ser porra nenhuma. Aí, quando você mostra, o que é que acontece? 1 mês depois, nem isso, você vê o teu projeto sendo aplicado por essa turma. Portanto, são um bando de ladrões, são um bando de safados, são um bando de incompetentes, de pessoas que quando encostam em você, não encostam porque realmente sabem reconhecer o teu valor. Não, estão a fim simplesmente de sugar, roubar, e o pior, são tão incompetentes que nem conseguem fazer o serviço direito. Mesmo com o projeto na mão, não conseguem fazer o serviço direito. Pois quando a gente chama eles de primitivos, eles se surpreendem, não é? Dizem um monte de barbaridade, vou fazer, vou acontecer. Faça. Mas eu costumo dar como resposta a essa turma, quer fazer contra mim? Olha, faz o seguinte, tu roubou meu projeto, não roubou? Então vai lá, faz primeiro o projeto, pelo menos assim, antes de você fazer alguma coisa contra mim, eu vou te aplaudir para te dizer, pelo menos você roubou. Mas eu ainda posso te dar os parabéns porque você soube copiar. Porque são um bando de incompetentes. Então é assim, querem provar, no fundo eles querem provar, através de notícias deste porte,
Tá aqui, minha gente, eu tenho 200 milhões na mão, eu vou fazer, eu vou acontecer. É a mesma coisa com os projetos. Olha, eu vou fazer tal coisa pela área da saúde. Aí quando alguém os pressiona, eles mostram o projeto. Se vocês perguntarem, foi a senhora que fez? Foi a sua equipe que fez? Claro que eles vão dizer que sim. Não, foi roubado. Porque o que mais tem hoje é gente querendo entrar em Angola, ou tinha até naquela minha época, e que foi obrigado a entrar nesse meio que sistema de ter que mostrar. E ó, era roubado. Não fui só eu. Foi muita gente de vários países do mundo. Muita gente. Por isso eu falo de boca cheia, sim, senhora. E esse embaixador, que se diz da ONU, das Nações Unidas, que representa Moçambique, foi outro. Foi outro. Portanto, é assim, cansa. E eu não sou o tipo de pessoa santificada, nem muito menos Madre Teresa, que apesar de ter feito já muito pelo meu povo, tenho que engolir saperrã de um bando de primitivos que estão no poder, que roubam as nações e que depois ainda continuam achando que a coroa vai entrar na cabeça deles e vão continuar sendo santificados perante uma imagem que eles querem pôr ao mundo. Se depender de mim, não vão ser. Ainda mais se eu souber os podres deles, eu vou falar. Ainda mais se esses podres também estiverem me atingindo. Eu vou falar. Porque aquele que é honesto, aquele que luta, aquele que sacrifica, aquele que não se deixa levar nem pela putaria, nem pela safadeza, nem pela ordinarice de pessoas como essas, sabe o quanto dói na pele, o sofrimento de ser honesta e de seguir o trilho e o caminho certo. Aí eu vejo outra notícia que fala assim, vocês viram esta, falando da cólera, né? Aí vem outra, é por isso que é a minha raiva, né? Ai, Jesus Cristo, só rindo, viu? Angola sobe 2 lugares no ranking de desenvolvimento humano. Revela o relatório da PNUD. Angola subiu 2 lugares no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas para o desenvolvimento PNUD, passando do 150, a posição que estava ocupando, para o 148. A África subsaariana é cronicamente a região mais baixa, com o mais baixo IDH em todo o mundo. E pelo 4º ano consecutivo, a desigualdade entre países com o IDH baixo e muito alto continua a crescer, revertendo uma tendência de longo prazo que reduz essas disparidades. Dos novos membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, 6 subiram no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, com Portugal a manter-se na categoria mais elevada. Portugal está bem, né? Vocês veem as notícias? Eu teria que olhar. Não, esta notícia é nova, é de 6 de maio. É hoje, porque o vídeo vai ao ar hoje. Portugal está bem assim. Bom, eu tenho família lá, tenho um filho lá, tenho muita gente lá. Estou acompanhando as notícias de Portugal. Até onde eu sei, Portugal não está bem. Óbvio. Não podemos comparar a fome e a miséria de Portugal com a fome e a miséria de África. Se for por esse ângulo, aonde a ONU dá essa disparidade triste da notícia, pode ser que Portugal esteja melhor. Mas com muçulmanos, indianos e tudo aquilo que encostou na segurança social e está tirando o lugar dos portugueses, do suporte e apoio que os portugueses precisam, eu dou razão aos portugueses quando os portugueses saem disparando, falando um monte de merda e criticando, obviamente, o governo português com tudo que está acontecendo. Porque hoje, Portugal, eu falo por Portugal, né? Aquela região de Lisboa, Porto, as grandes capitais, né? Você sai na rua, ali na Martim Muniz, aquelas praças ali, tantas outras, São Pedro, e você quase não vê português, né? Você vê muçulmano lá com o tapetinho. Nada contra vocês, viu? Nada contra vocês. Só que assim, vocês tinham que pegar o tapetinho e rezar lá no vosso território. Você é contra? Não. Eu acho que tem que existir um limite. Os governos deveriam ter um limite de quanto poderiam receber nos seus países de refugiados. Porque, primeiro, e eu continuo dizendo, governante que é governante tem que ser nacionalista e patriótico.
Vocês criticam o Donald Trump, eu não. Ele está lutando pelo país dele, ele está lutando pelo povo dele. Se todos tivessem essa postura, é que nem o Ibrahim Traoré, ele está lutando pelo povo dele, ele está lutando pela nação dele. Nós estamos criticando o Ibrahim? Não estamos. Agora, vocês estão vendo outros governantes de África fazendo o mesmo? Não. Quer entrar? Entra. Como então? Tá trazendo um din-din para ajudar? Tá. Ah, como é? Pode entrar. E hoje, no governo de João Lourenço, ele não está preocupado com burca, ele não está preocupado se é muçulmano, se vem lá, ele não está preocupado com nada. O que importa, ó, é o din-din. O povo dele, que se lasque, está aqui a maior prova disso. Mas eu acho tão engraçado esse tipo de notícia, o relatório do desenvolvimento humano divulgado pelo Programa das Nações Unidas, que não dá conta entre os países lusófonos, apenas Cabo Verde desceu na classificação. E Cabo Verde tem um puta de um turismo que Angola não tem, mas desceu. Passando da posição 131 para 135, numa avaliação que se centra no desempenho dos países em 2023. Portugal é o único país lusófono na categoria do desenvolvimento humano muito elevado. O Brasil é o único em elevado. O Brasil também está mal. Mas, em relação a Angola, óbvio, não tá melhor, claro. Aí tem São Tomé e Príncipe, Angola, Timor-Leste, estão na lista dos países que registram um desenvolvimento humano médio. Médio, gente. Angola tem um desenvolvimento médio. E eu não tô lendo errado, tá aqui. Médio. Bom, eu não conheço o pessoal da PNUD em Angola, não é? Mas deve estar sendo bem pago. Deve estar sendo muito bem pago. Desenvolvimento médio. Vocês tinham que levar a área jornalística, essa turma, e não precisa, eles conhecem. É por isso que eu digo, é triste ver esse tipo de notícia. Acabamos de ver a notícia da cólera, acabamos de ver tudo que está acontecendo, e que já de longa data, já foi com o Marburg, já teve outros casos de epidemias, agora está a cólera. Sem contar fome, desnutrição, tudo isso que eu já falei. E é classificado como um desenvolvimento médio. Eu não vou nem continuar. Eu só vou dizer o seguinte, é realmente muito triste ver esse tipo de notícia. E é realmente insustentável para mim, como ser humano, como mãe. Ainda bem que eu não tenho família. Eu lembro de um dia que eu fui questionado por um grande amigo que hoje está na ponte aérea, né? Não está mais morando lá o tempo todo, que já foi do governo, depois saiu do governo e hoje ganha dinheiro por causa das riquezas que estão em solo angolano. E daí, graças às riquezas do solo angolano, ele conseguiu constituir um patrimônio muito grande que permite ele ter apartamento na Espanha, em outros países, e assim viajar e sair, correr da pobreza a toda hora que a pobreza tentar ousar tocar num pé de um familiar dele, porque ele sustenta a família toda. Podia dar o nome dele, mas vou preservar o teu nome. Portanto, é assim. Mas ele um dia questionou e falou, você sabe por que você não fica rico em Angola? Você sabe por que isso, por que aquilo? Porque você não finca base em Angola. Porque você não faz isso, não faz aquilo. Eu dizia, meu amigo, para você fincar base em Angola, você tem que ter um mínimo de estrutura. Eu saí em 75, na época da guerra. Fui para o Brasil. No Brasil, sim, a minha família praticamente toda foi para o Brasil e Portugal. Nós fincamos as nossas bases, eu não tenho ninguém. Portanto, cada vez que eu ia para Angola, eu ia a trabalho. Mesmo eu morando lá, eu ia a trabalho. Eu não tinha ninguém. Era eu e Deus. Mais ninguém. Não tinha filho, não tinha mãe, não tinha ninguém. A Filó foi para Angola, no peito e na raça, em 2005. Primeiro em 1999, depois em 2005 para morar, na aventura, no peito e na raça. Não tinha amigos, não tinha nada. Ali eu comecei uma vida. Agora, cada vez que dá um problema em Angola, ainda mais sendo uma mulher,
e você não tem uma estrutura criada, e a estrutura não é daquele momento, é a estrutura, família, amigos, acontece alguma coisa, um amigo te ampara, um familiar te ampara, o que você tem que fazer? Pegar o avião e volta para casa, ou para o Brasil, ou para Portugal, seja o país que você estava vivendo. E eu ouvi isso. Engraçado, né? Porque esse meu amigo, que realmente foi do MPLA, e eu não quero agora, no momento, por enquanto, citar o nome dele, e foi alguém forte, não é? Mas não forte no sentido de ser ministro, nada disso, mas deu suporte a alguém muito forte. Quando largou o MPLA, foi exatamente trabalhar com coisas assim pequenininhas, mas que dão muito dinheiro, sabe? Que muita gente, principalmente o governo e aqueles tentáculos fortes do governo estão envolvidos, né? Que ele rentabilizou, além das empresas que ele já tinha, ele rentabilizou muito dinheiro. E hoje é assim, para ele pegar um avião, ir para a África do Sul, Espanha, Portugal, Paris, isso e aquilo, é como tomar um copo d'água. É igualzinho ao povo de Angola, não é verdade? Igualzinho. Ele tem estabilidade em Angola, tem casa, tem estrutura, tem família, quem ele apoia. Ele tem estabilidade na Espanha, onde ele criou bases na Espanha. E o resto, eu também não quero saber mais. Portanto, é isso que eu estou dizendo. Se nós, angolanos, tivéssemos toda essa infraestrutura que este meu amigo tem, estava tudo muito bem. A gente estava até pouco se importando para o que João Lourenço está aprontando. E aonde João Lourenço, de repente, vai enfiar 200 milhões de dólares. Mas como a infraestrutura angolana se chama povo e nação, e a nação angolana é muito pobre, em vez de ir para o exército, presidente, deveria ir para a nação. A mesma que diariamente está morrendo, que mora em barracos, em museques, aonde não tem chão batido, nem de terra batida, é quase um arraial, aonde tem como amiguinho constante um rato, que divide com o mesmo rato a água, a comida. E aí, como diz a notícia, o grande problema da cólera já vem disso, a falta de higiene nos alimentos. E se hoje nós temos este número elevado de cólera no país, nós não devemos a uma população porca ou com falta de higiene. Nós devemos somente a um governo que está se lixando, marimbando e querendo, sim, um genocídio generalizado de um povo que incomoda o governo. Só nas horas de uma eleição é que o senhor e toda a sua escumalha se preocupam. Como é então? Afinal, existe um povo. Nós temos que, mal ou bem, soltar uns trocados, fazer alguma coisa para encantar o povo, porque, mal ou bem, são eleitores. Triste Angola, triste Moçambique. Porque nós, e quando eu digo nós, eu me incluo, somos aquilo que o senhor poderia ter de melhor para o pôr no seu lugar como presidente e até bater palmas. Se o senhor pegasse 200 milhões de dólares de todo e qualquer empréstimo e investisse numa nação, como é o caso de Ibrahim Traoré. Alguém que realmente está mostrando ao mundo a sua força, a sua capacitação como ser humano, como pai, como homem, como profissional e como presidente de uma nação que para ele é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a 10ª, para depois ele pensar em qualquer possibilidade de alguém entrar no país dele querendo cantar de galo que vai fazer pintar ou bordar. Querer, desejar, sonhar que o senhor seja igual a Ibrahim Traoré seria realmente um sonho. Mas se nós pelo menos tivéssemos a pretensão de ver que o senhor chega em Angola e pega 200 milhões e investe na área da saúde, controla a cólera, investe na área da educação para as crianças, investe em projetos que realmente vão ser executados, sem que haja superfaturamentos, onde o senhor leva alguma coisa para o bolso, acredite,
Eu seria mulher para dizer: o passado é passado, mas ele hoje está fazendo. Mas é triste porque acho muito difícil esta realidade mudar, presidente. Acho muito difícil quando uma pessoa já nasce torta, ela endireitar. Mas ainda vou rezar, vou esperar, porque Deus é pai, não é padrasto. Que o senhor pense e analise, porque o senhor tem filhos, que os angolanos precisam de um presidente. E por enquanto, ou infelizmente, só temos o senhor. Passar muito bem. Até o próximo vídeo.